Bem-vindos ao canal. Estatísticas dos jogos de domingo das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar. Criciúma versus Atlético Gol. Das últimas 10 partidas do Criciúma jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Atlético Gol jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 70%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 6 confrontos diretos na casa do Criciúma, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 83%, o Atlético Gol marcou menos de 3 gols em 100% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. CRB versus Operário. Das últimas 10 partidas do CRB jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, marcou pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Operário jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 5 confrontos diretos na casa do CRB, o time da casa ganhou ou empatou em 100%, marcou menos de 3 gols em 80%, o Operário marcou menos de 3 gols em 100% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Paysandu versus Coritiba. Das últimas 10 partidas do Paysandu jogando em casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 90%, sofreu menos de 3 gols em 90%, ambos os times marcaram em 70%, e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Coritiba, jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu menos de 3 gols em 100%, e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 9 confrontos diretos na casa do Paysandu, o time da casa não perdeu por 3 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 78%, marcou menos de 3 gols em 100%. O Coritiba marcou pelo menos um gol em 89%. Ambos os times marcaram em 78%. A partida teve 2 ou mais gols em 78% e teve 5 ou menos gols em 100%. Corinthians versus Ceará. Das últimas 10 partidas do Corinthians jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Ceará jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 80% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 9 confrontos diretos na casa do Corinthians, o time da casa ganhou ou empatou em 89%, marcou pelo menos um gol em 89%, o Ceará marcou pelo menos um gol em 78%, a partida teve 2 ou mais gols em 78% e teve 5 ou menos gols em 100%. Cruzeiro versus Fluminense. Das últimas 10 partidas do Cruzeiro jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Fluminense jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 100%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Cruzeiro, o time da casa ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 70%, o Fluminense marcou pelo menos um gol em 70%,
marcou menos de 3 gols em 80%. A partida teve 2 ou mais gols em 90% e teve 5 ou menos gols em 80%. Vitória versus Botafogo. Das últimas 10 partidas do Vitória jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 80%. Marcou menos de 3 gols em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. E a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Botafogo jogando fora de casa, o time marcou menos de 3 gols em 80%. Sofreu pelo menos um gol em 70%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. A partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Vitória, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 100%. Marcou pelo menos um gol em 70%. Marcou menos de 3 gols em 90%. O Botafogo marcou pelo menos um gol em 80%. Marcou menos de 3 gols em 90%. E a partida teve 5 ou menos gols em 90%. Flamengo versus Santos. Das últimas 10 partidas do Flamengo jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 100%. Marcou pelo menos um gol em 90%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. A partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Santos jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 80%. Marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 80%. A partida teve 2 ou mais gols em 100% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Flamengo, o time da casa ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 80%, o Santos marcou menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Fortaleza versus Grêmio. Das últimas 10 partidas do Fortaleza jogando em casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 90%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Grêmio jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 8 confrontos diretos na casa do Fortaleza, o time da casa ganhou ou empatou em 88%, marcou pelo menos um gol em 75%, marcou menos de 3 gols em 100%, o Grêmio marcou menos de 3 gols em 100% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Mirassol versus Palmeiras. Das últimas 10 partidas do Mirassol jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 100%, marcou pelo menos um gol em 90%, sofreu pelo menos um gol em 70%, sofreu menos de 3 gols em 100%, ambos os times marcaram em 70%, a partida teve 2 ou mais gols em 90% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Palmeiras jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu menos de 3 gols em 80%. A partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 7 confrontos diretos na casa do Mirassol, o time da casa não perdeu por 3 ou mais gols em 100%, marcou menos de 3 gols em 86%, o Palmeiras marcou pelo menos um gol em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 86% e teve 5 ou menos gols em 86%. Estes foram os números. Lembrem-se, estatísticas são guias, mas o futebol sempre reserva suas surpresas. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual estatística mais te surpreendeu. Até a próxima análise.